chamando cada um de vocês aí, começando pela lista que eu tenho aqui que já entregou. Tem uma galera que entregou, mas eu não consegui baixar aqui pelo WhatsApp. Eu acho que estava baixando tantos, né? Que aí, sei lá, não permitiu. Mas depois eu já falo quem foi, e aí, se você quiser, você pode abrir por aí mesmo e fazer a apresentação. Só fazer uma recapitulação aqui da aula passada, e a gente já mete ficha, tá bom? Vamos lá. Se tiver gente gritando, não se preocupe, aqui é a vizinhança aqui. Faz parte. Pronto, vamos lá. Então, só para a gente resumir aqui, né? Então, na aula passada, a gente continuou aí a nossa ideia, né, de metodologia. Infelizmente, não teve como a gente gravar, mas aí uma frasezinha que eu trouxe para a gente refletir em cima, que foi: um cientista no seu laboratório não é apenas um técnico, é também uma criança colocada à frente de fenômenos naturais que impressionam como se fossem um conto de fadas, né, da Marie Curie. E aí a gente discutiu o que trouxe, né, cada um de nós para a física, exemplos, né, livros, outros exemplos, às vezes um professor inspirou a gente, ou às vezes uma palestra, um minicurso que a gente fez, ou uma feira de ciências, né, ou então do nada, né, do nada a gente teve essa vontade de fazer aí. Peraí, alguém que queria entrar, mas saiu. Depois eu retorno. E aí, para finalizar a última aula, nós trabalhamos essa ideia, esse exemplo, né, de um alagamento que eu tive aqui e como alagamentos podem acontecer no âmbito do ensino. E a gente discutiu a nossa realidade e vimos, vocês sugeriram, né, que falta de investimento, a falta de formação profissional, a falta de uma dedicação para os estudos ou conhecimentos adaptados para a realidade ou para preparar o estudante para o futuro, e até mesmo questões sociais e questões psicológicas podem acarretar em determinados alagamentos que a gente vê no âmbito do ensino hoje, né? E aí, também nós vimos aí a ideia do Richard Philip Feynman, né? A crítica que ele fez na educação brasileira quando ele esteve aqui, né? Tá aí o artigo que vocês receberam. E aí também a gente fez algumas reflexões sobre como estudar a partir da perspectiva do Feynman, né? Então, a gente viu aqui que ele dividiu em 4 etapas, escolher o assunto, explicar para alguém, identificar as falhas nessa explicação, aí rever, simplificar essa explicação da forma que a gente consiga fazer com que a pessoa entenda. E repetir esse ciclo até que se torne uma boa explicação. E aí, a atividade 1 que era proposta para vocês aí é essa, né? Vocês tinham que escrever uma lauda explicando para uma criança, vocês tinham que fazer desenho ou tipo de mapa mental explicando para uma criança também determinado assunto, que a gente escolheu a segunda lei de Newton, né, para explicar. E também agora vocês explicarem nessa aula de hoje aí, até no máximo 5 minutos, a respeito da segunda lei, como se vocês estivessem explicando para uma criança. Então, essa era a proposta, né? E aí a gente fez uma reflexão no final, mas de mais é isso aí. Agora a gente vai abrir aqui as atividades que vocês fizeram e vai discutir em cima, tá bom? Então, vamos começar pelas que eu já tenho aqui guardada, aqui, que deu tempo de guardar. Então, eu queria pedir, por gentileza, que... Bora pegar na sequência que está aqui, né? Sequência alfabética. O Abraão... Como é que tu prefere, Abraão? Tu queres abrir aí e apresentar, ou que eu abra aqui e você apresente? Professor Abraão não está na sala. Não tá, né? Não, beleza, então. Então, bora lá para Ananda. Ananda não veio, né? Tudo bem, então vamos... Caio Felipe.
Oi, professor. E aí, Caio, prefere tu mesmo transparecer aí ou o que eu coloque aqui para compartilhar a tela? Põe o senhor, porque eu tô pelo celular. Beleza, então vou abrir aqui. Vamos fazer a seguinte sequência. Antes de você explicar para a criança, o pessoal for explicar aí, eu vou primeiramente... Não, fazer melhor. Você explica, como se estivesse explicando para a criança, e depois, se você quiser comentar como foi, boa noite. Boa noite aí, quem... Tá, José? Boa noite aí, seja bem-vindo. E aí você depois compartilha como foi tua experiência para fazer isso aí. Para fazer a parte escrita, a parte do mapa mental, a preparação toda que você fez, tá bom? Então, Caio Felipe, tu pode começar com a explicação. Olha, eu preferi, né, optei, na verdade, tipo, por iniciar, né, minha explicação, tipo, para uma criança, dizendo o principal legado de Isaac Newton, que eu acredito que para tu iniciar tudo, tu precisa disso. Então, tipo, para uma criança, né, poder entender, tipo, tu pode dizer que o principal legado de Isaac Newton, né, foi a questão da explicação matemática para o movimento do corpo. Tipo, a movimentação que ela faz no corpo dela não vem por acaso. Tipo, dentro desse universo todo tem átomos, tem vários fatores, né, que fazem com que aquela movimentação dela tenha um sentido. E Caio, só te cortando, desculpa, eu já vou abrir a tua apresentação aqui, tá? Mas eu Tá. queria que antes, e cada um de vocês, tá, pessoal, que for apresentar, tentasse explicar como se nós fôssemos criança mesmo. Assim como eu vou avaliar, por exemplo, a forma que vocês escreveram, a forma que vocês fizeram o mapa mental, eu quero avaliar mais ou menos como é que vocês realmente explicariam para uma criança. Então, eu quero que você, nesse momento agora, Caio, imagine que nós somos crianças e você vai explicar de uma forma oral, né, a, a essa segunda lei. Tá ok, professor. Então, vou marcar aqui no alarme, no cronômetro, tá bom? E aí você Tá. pode começar. 1, 2, 3 e já. Onde diz, né, Newton diz que para que um corpo saia, né, tipo, um corpo em repouso tenha, tipo, a movimentação, ele precisa de um impulso, tipo, se tu estás brincando com um carrinho, tu vai precisar botar ele para andar, vai precisar empurrar ele para que ele possa ter essa movimentação. Mas quando você vai lá para o espaço, você coloca seu carrinho lá no espaço, ele vai manter uma movimentação constante. Tipo, se você saltar lá, ele der um empurrão nele, por força nele, ele não vai voltar mais, porque ele vai permanecer naquela movimentação. Ele não vai permanecer mais parado como estava em sua mão. E é isso. Pronto. Obrigado, Caio. Agora eu vou abrir a tua apresentação aqui para a gente ver junto, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Entenderam, pessoal? Então eu quero que vocês, no momento em que vocês forem falar, primeiramente vocês falem a respeito como se vocês estivessem explicando realmente para uma criança de maneira oral, e aí depois eu vou abrir aqui. Cadê? Pronto, consegui. Deixa eu só compartilhar aqui. Peraí. Pronto, agora vai. Então tá aqui, ó. Essa foi a atividade do Caio. E a ideia é a gente ver junto, de forma alguma, pessoal, nenhum trabalho aqui é para a gente ficar
sei lá, apontando no outro, não, é para que a gente possa observar, às vezes, qual foi a perspectiva que que o nosso colega partiu, né? Às vezes a gente assume uma perspectiva, às vezes ele assume outra, e aí a gente consegue verificar e ter uma síntese a partir disso. Então tá aí, eu vou ler, tá? Pode ser, Caio? Pode sim, professor. Segundo a lei de Newton. Um dos principais legados deixado por Isaac Newton foi a precisa explicação matemática para o movimento dos corpos. A mecânica newtoniana mostrou-se capaz de predizer a trajetória de asteroides e o surgimento das marés, tornando-se um dos marcos da física por trazer equações matemáticas para a explicação de fenômenos naturais. Eu poderia já realçar algumas coisas aqui, né? Mas vou só deixar aqui. Pronto. A segunda lei de Newton diz que a força que se age sobre um corpo deve ser igual ao produto da massa do corpo por sua aceleração, onde afirma que a força resultante que atua sobre um corpo proporcional ao produto da massa pela aceleração por ele adquirido. Podemos escrever essa relação como uma equação conhecida como F, que é de força, igual a massa, a m de massa, multiplicado por a, que é de aceleração, para que mude o estado do movimento de objeto é necessário exercer. Eu não vou ler tudo para a gente, porque são muitos alunos, mas é só para a gente ter uma noção aqui do que foi feito. Aí, beleza, tu acha que a ideia da equação, né? Só ler o final aqui. Intuitivamente, sabemos que se este corpo for um carro, é evidente que a força necessária será muito menor do que fosse um caminhão. Logo, quanto maior a massa do corpo, maior deverá ser o valor da força necessária para que ele alcance uma determinada aceleração. A relação matemática entre a força aplicada a um corpo e a aceleração que ele fica sujeito foi obtida por Isaac Newton e constitui a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. Caio, em relação... Eu já vou tecer um comentário, mas deixa eu só ver aqui a parte do... vamos verificar a parte do mapa mental aqui, né? Tu usou o Keynesian, né? Como foi que tu fez para montar isso aí? Esse daqui, professor, eu peguei uma folha Chamex, né? E fui fazendo, e depois só escaneei. Ah, tu mesmo desenhou, foi? Isso. Mas ficou bonito. Eu não conseguia desenhar bem assim, não. Só ladeira abaixo. Tá, então bora ver aqui, né? Falou do princípio fundamental da dinâmica, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A ideia da segunda lei, né? E a partir da segunda lei trabalhar as setas aí, apontando para tipos de força, dando o exemplo de uma força-peso, né? Outra normal, tração, desenhando, Caio transportador, né? E aí falou que a força resultante sobre um corpo é igual ao produto de sua massa por sua aceleração. Tá. Beleza. Aí eu vou tecer um comentário agora. Em relação à principalmente da parte escrita, tá perfeito, Caio. Perfeito para uma proposta diferente, no caso que a gente está propondo. A ideia é que você contextualize isso aqui para a criança. Por exemplo, eu até anotei aqui, a mecânica newtoniana. Falar isso, o que é mecânica newtoniana, por exemplo, para um menino do ensino fundamental nos anos iniciais, por exemplo? Ele não vai compreender. Equações matemáticas, o que é uma equação? Talvez ele não compreenda o que é uma equação. Então, a linguagem aqui, ela precisa ser transformada para uma linguagem mais voltada para esse público infantil. E esse é o grande desafio, como a Ingrid mencionou no início. Essa é a grande dificuldade, tá bom? Então, eu sugeriria a mudança aqui nesse linguajar aqui, uma linguagem que pudesse atender mais esse público infantil. Vamos abrir outro aqui,
Deixa eu pedir outro aqui para te ajudar, Caio, por exemplo. Eu vou pedir para Elise. Elise Roberta, se você puder dar um oi aí, tá por aí? E aí, assim, por exemplo, nesses feedbacks aí, por exemplo, Caio, nessa mudança que eu estou sugerindo para você, vamos avaliar os outros colegas, como eles fizeram, e quem sabe isso pode abrir a nossa mente para novas perspectivas aí. Deixa eu abrir, deixa eu fechar. Elise, tá por aí, Elise? Sim, Melissa. Caio, vou repetir. Eu gostei de tudo que você fez, mas não é. A proposta é justamente tu conseguir transformar isso para Uma para linguagem mais a infantil, né? linguagem infantil, digamos assim. Entendi, Esse é o grande entendi. desafio. Então, principalmente a tua parte escrita. A tua parte escrita, tu Porque, na precisa. verdade, eu tentei levar mais no sentido, tipo, para mim entender, para me depois repassar para uma criança, entendeu? Tipo, ter uma Entendi, conversação mais infantil com ela, tipo, não usando os mesmos termos. Embora o entendi. sentido do trabalho fosse, tipo, a escrita também ser para uma criança. Uhum. Vamos ver então, Ingrid, já que a Elise não está aí, vamos ver você, tá bom? Pode ser? Aí, mesmo esquema. Pode sim. Primeiro, tente explicar, tá bom? Como se nós fôssemos aqui crianças, e aí depois eu vou abrir a tua apresentação e você comenta, tá bom? Tá Vamos ok, lá. tá ok. Primeiramente, eu iniciei o meu trabalho falando sobre um pouco de Isaac Newton, falando sobre a importância que ele foi, né? De que forma ele contribuiu para a ciência. Foi uma coisa bem pequena, bem simples, para que realmente a criança que fosse me entender, fosse olhar para aquilo, fosse entender com mais clareza. Porém, eu não vou conseguir falar aqui porque está no trabalho e eu não estou com o trabalho aberto. Eu vou passar para a parte da explicação de fato do trabalho. Tá ok. Eu peguei uma parte bem simples, um exemplo também, que deixa bem claro. Deixa eu pegar aqui um. Que eu falei assim: quanto maior a força aplicada sobre um corpo, maior será a sua aceleração. Mas dependendo do peso, no caso da massa do corpo, do caso que ele estiver utilizando ali, que vai depender dali a força dele e a aceleração, vai depender muito do corpo de que ele estiver utilizando. Eu fiz um pequeno exemplo com uma caçambinha de brinquedo, e eu expliquei mais ou menos assim no texto, que se você estiver brincando com uma caçambinha vazia e você empurrar ela, ela vai percorrer com mais facilidade. A aceleração dela vai ser maior, porque o peso dela vai ser menor, se ela estiver com a caçambinha vazia, que nem está mostrando aí no mapa. Mas, se ao decorrer da brincadeira, você encher ela com pedrinha, com terra, você vai notar que o peso da sua caçambinha vai aumentar. A partir daí, você vai perceber que você vai necessitar de uma força um pouco maior para fazer com que a caçamba se movimente, ou seja, para que haja a aceleração. É mais ou menos isso, meu trabalho. Beleza. Aí tem aí, né? Foi você mesmo que fez o desenho, foi? Sim, sim, eu que fiz o desenho todinho. A galera é artista mesmo na física, né? A gente está acostumado a fazer só garrancho. Isaac Newton, um grande cientista histórico e uma das leis que regem o mundo. Se a força for diferente de zero, haverá movimento. Outra, né? Força é igual a massa vezes aceleração, força resultante é igual a massa multiplicada pela aceleração. Aí você fez o exemplo do caminhão levando a areia, né? Sim, o exemplo da caçamba que eu dei no texto, eu fiz no desenho, mostrando assim, mais ou menos como é. Uhum. Deixa eu abrir aqui Beleza. No texto, bora. Deixa eu apresentar aqui o texto também.
pesquisa mostrou o seguinte. O Google aqui. Falando aqui. Pronto, tá aqui o texto, né? Vou ler só uns trechos, tá? Isaac Newton foi um grande cientista histórico, falou da história dele. Em um de seus trabalhos e estudos resultou nas 3 leis de Newton, e nesse trabalho irei mostrar sobre a segunda lei. Beleza, aquele ponto histórico, né, que a gente falou, né? Resumindo, a força é igual à massa multiplicado pela aceleração, ou seja, quanto maior a força aplicada sobre um corpo, maior será a sua aceleração. Entretanto, isso dependerá da massa do corpo ao que será aplicado a força. Beleza. Como, por exemplo, se você tem uma caçamba de brinquedo, aí você deu exemplo. Esse exemplo ficou bem nítido, bem tranquilo. Eu só sugeriria, por exemplo, algumas mudanças no linguajar, viu, Ingrid? Por exemplo, vamos dizer que esse texto, né, ele vai ser utilizado como uma escrita, por exemplo, para... Vamos dizer que alguém vai ler, um pai vai ler para o filho dele, criança, entendeu? Então, é isso que eu quero que vocês imaginem. Eu quero que vocês imaginem uma criança tendo acesso a esse texto de vocês. Uma criança ouvindo alguém lendo esse texto de vocês. Ou seja, por exemplo, eu não acredito que toda criança vá compreender que a força é igual à massa multiplicada pela aceleração, ou seja, quanto maior a força aplicada sobre um corpo, maior será a sua aceleração. Isso dependerá da massa do corpo, mas o que é a massa do corpo para a criança? Será que se a gente não partisse falando do corpinho dela, da massa que compõe o corpinho dela, será que não ia fazer mais sentido para ela? Ou, por exemplo, que com forças não nula, diferente de zero. Será que a gente poderia usar um outro termo que representasse a ideia de força não nula para que ela conseguisse compreender melhor, entendeu? Ao ouvir. Mas é isso aí, eu gostei muito do desenho, assim como do Caio, viu? Gostei muito da proposta de vocês. E acho que é interessante investir nessa questão do desenho também. Vamos para o próximo. Mas eu ainda quero, da galera aí, eu quero um texto ainda mais voltado mesmo para criança, tá bom? Pois é, professor, que nem eu lhe falei no início, né? Foi um grande desafio mesmo fazer um texto para criança. A gente está muito naquele linguagem técnica, e a gente não consegue adaptar com facilidade. Mas a gente tentou. E aí, quando vem, assim, uma crítica, a gente fica até assim, realmente eu poderia ter pensado nisso. A gente poderia ter adaptado de uma forma melhor. Só que no momento a gente não conseguiu. E aí saiu isso. Mas a gente tentou. O importante é que a gente tentou. Não, assim, eu não tô, eu tô elogiando vocês, mas eu tenho que tecer algumas coisas só para que a gente possa, igual, por exemplo, um iPhone, né? Um iPhone para que eles, para que tenha o modelo 12, você tem vários processos para que chegue o modelo 12, mas não quer dizer que para chegar no modelo 12, você está propondo coisas que são muito melhores do que o 11. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Vocês estão propondo coisas que são muito melhores do que aquilo que a gente já faz no âmbito do ensino, entendeu? Mas eu sei que vocês podem chegar no nível 12 do iPhone. E eu estou só tecendo alguns comentários para isso. Bom? Vamos lá. Agora, Luan, pode ser, Luan? E professor, Diga, o Luan Melissa. falou mais cedo que a internet dele estava muito ruim, que ele estava pelo celular. É o Luan Henrique, né, que ele tá... Isso, exato, beleza. Não, o Luan Andrade. Ah, tá. Beleza, então. Então, eu queria... Vamos lá com Merilene, pode ser? Tá por aí, ela? Pode ser, eu vou só pôr para apresentar. E, professor, eu estou aqui no trabalho, aí não tem como apresentar agora para o senhor, entendeu?
Tranquilo, Henrique. Tá falando. Eu sei que você não está podendo falar, mas eu posso abrir o teu daqui a pouco, a gente avalia, tá bom? Você está ouvindo aí. Mas bora primeiro na Merilene, tá bom? Deixa eu tentar abrir aqui o seu, Merilene. Olha, com esses desenhos que vocês fazem... Ah, tá abrindo, né? Com esses desenhos que vocês fazem, vocês podem até fazer uma coisa de histórias aí, cara, que relacione física, assim, ficaria bacana. Tipo um mini jornal, uma mini revista, um mini livro, né? Tudo com Vocês estão desenho. enxergando a tela? De A fixar. tela tá aparecendo? Sim, sim. Ah, sim. Bora, hoje. Tá. Eu comecei primeiro, como todo mundo pode observar, falando um pouco sobre o Newton, né? Pouca coisa assim, bem simples, porque não está focado nele, na lei dele. E eu comecei falando que Newton foi um importante cientista matemático que atuou nas áreas assim da ótica e da mecânica. Mas como a gente está falando de criança mais ou menos de 10, 11 anos, eles não vão entender direito. Mas eu coloquei porque como estava lá e o que ele fez, no caso, né? Aí, com a sua grande contribuição também para a área da astronomia, Newton ficou mundialmente conhecido por ter descoberto o que chamamos de as 3 leis dele. Só que, no caso, eu vou focar hoje só na segunda. Depois eu prossegui colocando a fórmula, né? Que é uma força resultante sobre um corpo que é igual ao produto da sua massa com a sua aceleração. Eu coloquei, de uma forma bem simples. Vai dar para perceber que eu não coloquei muito para falar para eles, mas eu tentei colocar de uma forma bem simples. Aí também tem essa outra parte aqui. A força que pode calcular também, a força resultante com essa aqui, que é pela base do impulso. Aí daqui eu passei para força-peso. Tem outras coisas, porém eu não coloquei. Eu achei tinha muita dificuldade para eu passar para a parte, assim, para dizer para eles. Então eu achei que tem muita dificuldade até para eu tentar explicar para uma criança realmente. Aí eu coloquei também a força-peso, que é essa força que corresponde à atração exercida por um corpo, por um planeta sobre um corpo em sua superfície. Aí aqui tem uma imagem, mais ou menos dizendo o que é. E a força, peso é o peso igual à sua massa, multiplicado pela sua aceleração gravitacional. E da gravidade, no caso, eu errei, da gravidade, que é igual a 9,8. E como a gente pode ver, eu coloquei também alguns exemplos bem simples, aqui assim, só para ver como funciona cada fórmula do que eu coloquei, tipo essa, que é essa aqui no caso, e essa aqui. Aí o exemplo que eu usaria para dizer para eles como mais ou menos funciona essa aqui é uma força resultante é usando o cabo de guerra. Aí eu coloquei assim, na brincadeira de um cabo de guerra, a equipe que puxa a corda com maior força consegue mover a corda em sua direção e vence o jogo, pois gera uma força resultante em sua direção. E foi isso. Beleza, Merilene. E a parte escrita? A parte escrita, quer apresentar agora? Tu pode apresentar, colocar aí. Enquanto você vai colocando, eu vou só deixar aqui algumas ferramentas que podem ser úteis para a gente, tá? Por exemplo, o Caio usou o Ken Scanner, né? Ingrid, qual foi o que você usou para digitalizar a tua parte de desenho? O Adobe Scan. Adobe Scan. Poxa, bacana, olha aí, gente. São formas que a gente consegue utilizar aí durante a nossa prática, né? Pronto. Pode continuar, Merilene.
Tá aparecendo? Tá aparecendo. Aí, tá aqui. Essa é a minha parte escrita, no caso. Como eu disse, eu comecei dizendo sobre um pouco de Newton, aí passei para a fórmula, né, em si, expliquei mais ou menos como funciona. Na verdade, aqui não, aqui está bem mais resumido que lá. Eu deixei para dizer como funciona mais ou menos lá. Passei para força-peso e disse que a segunda lei de Newton somente é válida em sistemas de referências inerciais, que eu não modifico essa palavra, que talvez nem eu vá entender futuramente se eu não estudar, para a velocidade. Aí a segunda lei de Newton também não é usada para partículas que possuem velocidade próxima à velocidade da luz. Nesse caso, vai usar a teoria da relatividade e coloquei as referências da onde eu peguei o texto que está aqui, porque eu usei 2 sites para me basear e aqui são as referências dele. Beleza. Bom, Marilene, obrigado, viu? Realmente essa palavra dos inerciais, ela é um desafio a gente parar para pensar de como a gente vai imaginar essa palavra de maneira mais... Realmente é desafiador, pessoal. A gente parar para pensar de que forma a gente vai traduzir alguns termos que a gente utiliza. Vamos lá para o próximo. Vou abrir o do Luan, tá bom? Ele está ouvindo a gente aí. Vou primeiro abrir o mapa mental dele. Vamos lá. Tá aqui. Mapa mental, né? A aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à resultante das forças que agem sobre ele, né? Aí ele deu 2 exemplos aí em ilustração, né? Do paraquedas e em relação também ao planeta Terra, né? A ação gravitacional que está atuando ali, ó. Aí ele colocou a equação, né? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Explicou, né, o que era cada um desses termos. Deu o mesmo exemplo que a Marilene, né, do cabo de guerra. Só que tá aqui, 2 homenzinhos puxando, um contra o outro, representando a força, né, com as setas. Professor, desculpa lhe interromper, mas a gente não está conseguindo ver. Agora que deu para ver, porque está travando a tela. Ah, tá bom. Qualquer coisa, se falhar, me avisem, tá, pessoal? Obrigado, Ingrid. Aí, ele usou mesmo, voltando aqui. Então, ele usou essas ilustrações aqui, falou da equação, né? Explicou os termos das equações e deu o mesmo exemplo da Marilene aqui, da galera no cabo de guerra. E colocou a imagem do gelo aqui, né? E, professor, Diga. eu esqueci de colocar uma ilustração que tivesse... Peraí, não tem como falar. Fica tranquilo, Henrique. Fica tranquilo. Depois a gente... Aqui, voltando, eu queria... depois que eu coloquei a imagem aí no mapa mental, eu pensei melhor que eu deveria ter colocado a imagem de alguém empurrando o gelo, né? Para ficar melhor. Mas eu acabei que coloquei só o gelo, o bloco de gelo. Sim. Empurrando por causa é deslizar mais, né? Isso. A ilustração ficar um pouquinho mais fácil. Entendi. Beleza. Deixa eu abrir agora só a tua parte escrita aqui. Todos os dias vemos coisas que não mantêm o mesmo estado de movimento. Objetos que inicialmente estão em repouso, mais tarde podem estar em movimento. Objetos podem seguir por caminhos que não são linhas retas.
Coisas em movimento podem parar. Só fechar a porta aqui, pessoal, que tá... A galera tá fazendo muito barulho. Voltando. A segunda lei de Newton também é conhecida como lei da força, né? Antes ele deu um conceito aqui, né? Da força resultante lá da segunda lei. Aí bora ler mais aqui embaixo. Outra maneira é através das forças gravitacionais, por exemplo, quando sentimos que algo nos prende ao chão. Portanto, deixa eu já vim para cá. Nós sentimos o seu campo gravitacional com tanta intensidade que ficamos presos nele. Quem produz a aceleração é a força. Segundo a lei de Newton, relaciona conceitos da aceleração e de força com a ideia de Galileu. Tá, mas quem é Galileu? Vamos tentar imaginar como uma criança, tá? Aí ele vai dar um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar um bloco de gelo parado num chão que também é de gelo, tipo uma vista de patinação. Se uma força aparecer sobre ele, tipo uma pessoa que chamaremos de Marcelo, tá apelando para a imaginação da pessoa, né? Legal. Tá. A segunda lei de Newton é uma ferramenta muito poderosa que nos permite resolver muitos problemas importantes. Ela é tão poderosa que muitas vezes na física... Olha esse termo aqui, né? Por exemplo, muito poderosa, né? Tudo bem, é um termo que faz parte do dia a dia, né? Eles sempre estão assistindo coisas sobre superpoderes, então encaixou bem aqui. Ela é tão poderosa que muitas vezes na física nós podemos considerar o que nós chamamos de forças dissipativas. Mas o que é força dissipativa? Como o atrito e o ar de qualquer superfície em um fluido, e ainda assim nós vamos obter resultados bem próximos. Isso é impressionante, beleza. Gostei de alguns termos aí, Luan, que você usou, mas eu acho que ainda dá para deixar numa linguagem muito mais acessível para a compreensão de uma criança, tá bom? Eu vi que tem alguns que conseguiram fazer isso um pouco mais. A gente já vai chegar. Não sei quem foi, mas depois a gente já vai abrir. Obrigado, Luan, tá bom? Também aí. Deixa eu abrir aqui. Tá, deixa eu abrir um de outro aqui. Vamos lá. Rômulo, pode ser o seu? Meu professor, pode sim. Vamos lá, então bora meter ficha. Quer a parte escrita ou o mapa mental logo? Tanto faz, que o senhor achar melhor aí, coloque. Vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui. Olha, a gente já tem várias coisas aqui que a gente já pode notar, né? Por exemplo, a gente já pode utilizar, já tem alguns termos que a gente pode utilizar, por exemplo, que abre a nossa mente, né? Por exemplo, esse termo que foi utilizado, muito poderosa. Ou seja, vocês pensarem em termos que fazem parte de alguma forma do cotidiano deles, que se relacionam com aquilo que eles gostam, de herói, enfim. Uma outra coisa que é interessante também, que ficou muito bacana, foi a ideia dos desenhos, né? A criança, quando ela vê uma imagem normal, é uma coisa. Mas quando ela vê um desenho, é diferente, porque geralmente criança gosta de desenhar. Então, quando ela vê que alguém fez o desenho, por mais que ela não queira, né, de início ela não compreenda aquele assunto, mas ela vai ficar instigada para conhecer um pouco mais, né? Vamos lá. Segunda lei de Newton. João, olha, ele criou uma narrativa, né? João, vou te explicar sobre a segunda lei de Newton. Quem foi? Isaac Newton foi um importante estudioso para a ciência e ele fez 3 leis, entre outras teorias. No caso, vou te explicar a segunda. A segunda lei diz que a aceleração de objeto é proporcional à força resultante atuando nele. Tem o mesmo sentido dessa força e tem a massa diferente desse objeto. Essa lei tem uma fórmula que nos mostra que é
F de força é igual a M de massa vezes A de aceleração. João, essa lei tem algumas regras, e essas regras são muito importantes. Eu vou comentar um pouco sobre elas. Bom, primeiro eu vou falar sobre a força que está no enunciado, que eu disse um pouco mais cedo. A força resultante, o que é essa força? Essa força é a soma de todas as forças aplicadas sobre o objeto. Então, imagina, João. Então, esse artifício que ele está usando é para conversar direto com quem está ouvindo ele, né? Como se ele estivesse escrevendo para alguém. Que tem um carrinho de brinquedo e que tem 4 cordas amarradas nele, e nessas 4 cordas está você e 3 amigos seus. É uma fala, e um fala, vamos ver quem puxa mais forte. Ou seja, força resultante é a soma da força que vocês estão fazendo nessas 4 cordas. A outra lei é a força produz a aceleração. João, imagina você chutando uma bola. Quando você chuta essa bola, automaticamente está aplicando uma força nela. E quando você aplica essa força, a bola vai mais rápido, né? A força resultante atua quando você chuta a bola. Imagina agora que você chuta a mesma bola, só que 2 vezes mais forte. Nesse caso, a bola vai 2 vezes mais rápido. Então, é isso que diz a força produz a aceleração. Então, é legal que, por exemplo, os objetos que ele está usando como exemplo são objetos que geralmente uma criança usa para brincar, né? Bola, carrinho de corda. Agora, vamos falar sobre o atrito, João. Imagina você com 2 livros nas mãos e então você começa a deslizar e por aí vai. Deixa eu pular um pouquinho aqui. Ele vai falar sobre o G, né? Por que a gravidade, a força de reação normal e a resistência do ar deixam esse objeto mais lento? Já quando a aceleração é menor que g, acontece o oposto da lei, que eu acabei de citar para você. Ou seja, o corpo mais pesado cai primeiro no chão, porque o peso do corpo influencia no instante final da queda. Ele dificulta a resistência do ar. Assim, cai primeiro no chão. Então, nessa regra, o peso do corpo influencia na queda. Aí, pessoal, bora só abrir aqui o mapa mental, né? Tá aí a imagem do Isaac Newton, princípio fundamental da dinâmica. A força resultante aplicada àquele corpo pode ser descrita como objeto entre massa e aceleração daquele corpo. Fórmula para achar a força resultante, aí usou aí a fórmula, né? Colocou as unidades. O que é esse N? O que é esse Q? O que é esse metros por segundo, M por segundo ao quadrado, né? Aí tá aqui os termos aqui. Aí ele explicou o que é cada um deles. Aqui. N é Newton e tal, tal, tal. Aí deu um exemplo, né? A força resultante, beleza. E aqui alguém empurrando aqui o carro em repouso, aplicando uma força sobre ele. Beleza. Aí, pessoal, por que eu tô... Obrigado, Rômulo, valeu. De nada, professor. Aí, por que eu tô fazendo questão de mostrar para vocês? Porque vocês vão perceber que todos os trabalhos, claro, vai ter um ponto aqui ou ali que falhou, mas vai ter outros pontos que podem ser muito úteis para outros trabalhos. Então, estou mostrando aqui para que vocês possam ver, às vezes, uma forma que alguém usou que talvez você não pensou naquele momento e que a partir de agora, quando você for fazer, digamos que lá na frente você queira fazer alguma coisa voltada para a criança, você já vai ter essa visão. Porque você viu lá, ali, o camarada fez daquela forma. Então, a gente pode citar várias coisas aqui que foram legais nos trabalhos de vocês. Desde o desenho até essa mudança, né? Exemplos que são do cotidiano deles, né? Brinquedos. Bora ver um próximo aqui. Eu queria agora
Priscila, você está por aí? Você consegue mostrar o seu? Porque Oi. o seu e os outros são daqueles que eu não consegui abrir. Deixa eu tentar. Tá bom. Deixa eu ver. Me diga quando aparecer. Tá, vou só fixar aqui a tua tela. Pronto. Tá aparecendo alguma coisa? Para mim tá. Para vocês estão, pessoal? Tá aparecendo, só tá um pouco pequeno. Tipo, É porque eu fiz em formato de slide. Aí depois não deu pra consertar, porque eu já tinha gastado tempo fazendo. Qualquer coisa, Priscila, você pode dar zoom e ir andando pelas Ok. partes. É, pra me explicar? Calma aí. Na verdade, eu nem coloquei esse exemplo na parte escrita. Ele tá um pouquinho diferente. Priscila, Oi, não dá pra virar a tela do celular? deixa eu ver aqui. Só um momentinho. Deixa eu ver aqui se tá. Deixa eu ver se vai. Melhorou? Olha aí, bacana. Tá vendo só como essas dicas que vocês vão pegando na marra aí? Aí você não esquece mais. Isso aí é coisa que a gente vai aprendendo junto. Eu vou deixar aqui nesse exemplo, mas eu vou falar um pouquinho sobre o texto, tá? Porque usei exemplos diferentes. Beleza. O meu ficou meio parecido com a segunda pessoa que apresentou, não tô lembrando o nome. Mas, É a Ingrid, bom, segunda. Isso. Na segunda lei de Newton, a aceleração dos corpos depende do seu tamanho e da força que se impõe para que ocorra a alteração da velocidade. Se os corpos possuírem maior massa, a aceleração será menor, como aqui no do carrinho. O carrinho está vazio, né? E aí a massa é menor, então a aceleração vai ser maior. E aí quando a massa é maior, a aceleração é menor, como no outro carrinho aqui do lado, que está cheio de compras, então a aceleração é menor. E quanto maior for a força, maior será a aceleração. Como no outro exemplo aqui, ó. Tem um menino empurrando um carrão, e aí ele está empurrando e a aceleração é bem pequena. E no segundo, tem duas pessoas empurrando o carro, a força é maior, então a aceleração também aumenta. E no terceiro carrinho são 3 pessoas, a aceleração aumenta mais ainda, a força aumenta mais ainda, e a aceleração também aumenta. E é isso. E para mostrar agora o texto? Pode ser. Ok, deixa eu ver aqui de volta. Esqueci. Aqui. Para me ler? Rapidinho, qual foi qual foi a forma que tu fez para montar os desenhos? Eu usei o Canva, eu acho que é assim que se pronuncia. Canva, né? Então, Isso. pode ir falando, eu vou colocando aqui algumas ferramentas que vocês foram usando e que a gente pode explorar, né? Você quer que eu leia tudo? Ou o senhor quer Pode ler? ler alguns trechos, pode ler. Não precisa ler tudo. Tá, eu vou ler o primeiro e o terceiro parágrafo. Ok. Qualquer objeto que acelere está sob a ação de um empurrão ou puxão, uma força de algum tipo. Pode ser um empurrão súbito, como o de um chute a uma bola de futebol, ou a atração contínua da gravidade, que é uma propriedade da matéria que se manifesta como uma força, a qual é conhecida como gravidade. Ou força de atração gravitacional, como, por exemplo, o planeta Terra. Ele é capaz de atrair os corpos ao seu redor em direção ao seu centro por causa do seu campo gravitacional. Quanto maior for a massa, maior será a força que se deve fazer para obter certa aceleração. E para haver aceleração e o corpo alterar sua velocidade, é preciso que a força resultante não seja nula, igual a zero. Só um momentinho aqui, licença. Uhum. Desculpa, gente, não deu para desligar o microfone. Tranquilo. Sim. A aceleração dos corpos depende do seu tamanho e da força que imprime para que ocorra alteração de velocidade. Se os corpos possuírem maior massa, sua aceleração será menor.
Já com os corpos com menor massa, a aceleração será maior. Aí aqui tem outro exemplo. Como, por exemplo, se você estivesse sobre uma bicicleta e seu amigo lhe empurrasse de leve, sem fazer muita força. Você não iria muito longe, a aceleração teria pouca alteração. Se esse amigo agora lhe empurrasse com toda a força que ele tem, você iria mais longe e sua aceleração seria maior. Agora, digamos que uma pessoa empurre uma criança e um adulto, o qual ambos estão sobre uma bicicleta, e a criança tem o peso muito menor do que o do adulto. E essa pessoa usa a mesma força para empurrar os dois. Então, a criança que é mais leve irá mais longe do que o adulto, que é mais pesado. E quanto mais força tiver, maior será a aceleração. Isso. Beleza. Foi. Era para deixar lá? Você ia fazer alguma observação? Tá conversando. Aí. Tranquilo, Priscila. Voltou. Professor? Voltou. Voltou. Tá me ouvindo aí? Voltou? É para deixar aberto para Beleza. você fazer alguma observação? Então, eu quero que você preste atenção nessa. Não, tranquilo, Priscila. Tranquilo. Viu, pessoal? Quero que vocês prestem atenção nessas ferramentas que os colegas estão utilizando, porque elas podem ser úteis para vocês lá na frente. Bom? No caso da Ingrid e do Caio, eles usaram um tipo aplicativo de escanear a imagem. Às vezes, por exemplo, até documento você quer escanear e você não sabe como. Você pode usar o seu próprio celular, como eles fizeram. Ou então, para entregar um trabalho para o professor, aí, ao invés de você tirar uma foto, não ficar legal, né, você pode fazer o escanear, ou algum documento que você precisa entregar, e por aí vai. Tá? E para quem faz desenho, é muito bacana essa plataforma aí, que você viu que os desenhos deles não perderam a qualidade, né? E a mesma coisa em relação à Priscila e o Canva, é uma ferramenta extremamente interessante, porque você consegue montar desde palestras de PowerPoint lá, até fazer material, tudo que você imaginar, você consegue fazer por lá. Então, eu quero incentivar vocês a conhecer um pouco mais esse material, beleza? Vamos lá, mais alguém aí? O Abraão voltou depois, né? Pode ser, Abraão? Pode sim. Vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui. E aí, Abraão, quer que eu abra o mapa mental ou a escrita? Pode ser o mapa mental. Beleza. Todo mundo tá vendo aí? Sim, professor. Beleza, então vamos lá. Mete ficha aí, Abraão. Deixa eu só articular aqui uma coisa. Tá, para iniciar a apresentação, eu vou falar um pouco sobre como eu desenvolvi esse trabalho. Eu usei muito a última aula que teve sobre metodologia para me guiar, e eu segui aquele ciclo de reflexões sobre como estudar, se não me engano, do Richard Feynman, né? E eu cheguei ao ponto que eu tive que refazer todo o trabalho, literalmente.
porque eu peguei um texto da internet e fui lá na frente do meu irmão e tentei explicar o máximo possível, pelo menos para tentar entender. Então, segundo aquele ciclo, a gente escolhe, né, o assunto e depois explica para alguém. Aí, eu explicando para o meu irmão, a gente encontra as falhas, a gente vê o que a gente errou, o que a gente tem que melhorar, o que a gente vai fazer para a pessoa entender, né? No caso, o meu irmão, criança. Então, eu cheguei e tive que refazer tudo de novo e usei o meu próprio irmão como a minha, vamos dizer assim, confirmação de que eu acertei no trabalho, porque foi difícil. Mas assim, para início de conversa, eu fiz esse... Para reinício de conversa, eu fiz esse mapa mental. Peraí que eu não tô achando. Achei. Mapa mental, né? Que foi literalmente a reescrição da minha apostila que eu fiz para o meu irmão. E eu apresentei a primeira vez para o meu irmão e ele não tinha entendido muita coisa. Eu falei muita coisa e ele entendeu pouca coisa. Então eu usei, né, o método que ele queria entender e que ele conseguiu entender para fazer o trabalho. Tá. Primeiramente eu vou explicar para vocês quem foi Isaac Newton. Imagine que vocês são as crianças nesse momento. Aí eu vou falar assim, sim, esse é o nome dele. Estranho, né? Porque é um nome que uma criança assim já pensa que é cálculo matemático. Eu falei Isaac Newton, meu irmão já virou o olhar, né? Newton já é a palavra difícil. Então, eu considerei, falei assim e comecei a contar a história dele. Aí, meu irmão, contei a história principalmente da maçã, né? Que ele se deita e dorme sobre uma macieira e uma maçã cai na cabeça dele, né? Aí, no outro dia, quando eu fui apresentar, ele começou a chamar Newton de cara das maçãs. Então, eu pus isso no meu trabalho, né? Como tá lá, né? Criador das 3 leis de movimento, né? E o cara da maçã. E aí, a gente começou a chamar ele assim no trabalho, né? Então, ele criou as 3 leis de movimento. Eu vou falar sobre as 3, né? No caso. A primeira lei de Newton, né? É a lei da inércia. O que eu pude fazer ele entender é que o que está parado continua parado e o que está em movimento continua em movimento. Essa é a função da lei da inércia. Função não, né? É a lei da inércia, mas ele entendeu como função. Ele, né, tem que entender do jeito dele. Então, eu usei o exemplo de que quando você anda de ônibus, perguntei para ele qual a sensação que você sente quando ele freia. Aí ele me respondeu que parece que ele está sendo empurrado para frente. Então, eu expliquei para ele que quando isso acontece, é porque quando o ônibus freia, ele freia o ônibus. Ele não consegue frear todas as pessoas que estão dentro do ônibus. Então, como nós estávamos dentro do ônibus, o ônibus continua em movimento e por isso que a gente sofre esse pequeno empurrãozinho para frente. Para a segunda lei de Newton, que é a lei fundamental da dinâmica, meu irmão, quando escutou a palavra dinâmica, pensou que era brincadeira. Eu falei, não é brincadeira, né? O corpo é a lei fundamental da dinâmica. Para Newton, para o cara da maçã, o corpo só se movimenta se houver força sobre ele, né? Aí eu dei como exemplo que quando ele vai empurrar uma mesa, ele usa força. Aí ele disse sim. E eu perguntei para ele se a mesa fosse muito, mas muito pesada, e ele não conseguisse empurrar, qual seria a solução que ele iria achar? Aí a solução que ele iria achar era arranjar um poder para conseguir, entendeu? Eu não entendi. Mas aí eu falei para ele, não, com certeza não é que tu vai gritar lá, eu tenho a força, né, que nem o He-Man, para conseguir levar aquilo sozinho. Então eu falei que ele não tem a força de Grayskull para conseguir empurrar a mesa. Aí eu expliquei para ele que ele sim vai ter que pedir ajuda de outra pessoa para empurrar a mesa, porque quando as 2 pessoas se juntarem, elas vão gerar uma força maior do que uma força maior do que é.
Então, eles dois juntos vão fazer uma força maior que a massa da mesa que vai empurrar e dar velocidade para a mesa. Eu falei para ele tomar cuidado, por causa que se ele empurrar a mesa com muita força, ele pode gerar uma aceleração muito grande que pode levar a mesa para a lua. Eu falei para ele tomar cuidado com isso daí. Já a terceira lei de Newton, eu falei para ele que é a lei de ação e reação, né? Mas é uma ação que vai corresponder a uma reação de mesma intensidade e direção. Por exemplo, quando o foguete vai ser lançado para o espaço. Perguntei para ele qual seria a ação necessária para o foguete chegar, né, no espaço. Ele falou, é o fogo que sai por debaixo do foguete que leva o foguete. Aí eu falei, é isso mesmo. O fogo que sai debaixo do foguete já é a ação. E a reação, é claro que vai ser o foguete em direção oposta ao fogo, porque o fogo está fazendo força para baixo e o que ele está levantando é o foguete, no caso. Aí eu perguntei para ele como tem que ser e vai na direção, né? E o fogo, a direção oposta do fogo. E falei também que se ele aumentasse a intensidade desse fogo, o que aconteceria? Ele me respondeu certinho. Ele vai muito mais rápido e vai chegar muito mais rápido no espaço. Perguntei para ele se tinha como o foguete chegar na velocidade da luz. Ele falou que não sabe. E é isso. Esse foi meu trabalho explicado para meu irmão. Se o professor mostrar o texto, ele vai ver que o meu irmão assinou embaixo aprovando que ele entendeu tudo, né? E é isso. Muito obrigado. Boa noite. Parabéns, mano. Obrigado. Verdade, Abraão, muito bom, viu? Esse mergulho, né, na realidade no caso do teu irmão, isso aí é isso mesmo, cara. Muito bom mesmo. Parabéns. Professor? Diga lá, Romo. Eu sinceramente pensei em fazer igual o Abraão, sabe? Tipo, eu não tenho irmão, sabe? Menor que eu, assim, tinha 10 anos, 8 anos, 9. Mas eu tenho um primo, cara. Esse meu primo, ele é muito inteligente. Justamente é o João que eu comentei no o texto que eu fiz, né? Uhum. Se eu chamasse o João, ficaria bem melhor. Porque aconteceria o que aconteceu com o Abraão, né? Ele, o irmão dele, ele conseguiu fazer com que o irmão dele entendesse tudo, cara. Só que não deu tempo. Foi corrida aí. Eu pensei em chamar ele de manhã, só que aí eu já fiz outras coisas e não deu tempo, já, entendeu? Pra tentar só ajeitar umas coisas. Mas ficou ótima a apresentação dele, cara. E o que eu fiz foi pensando, eu comentando pro meu primo, entendeu? Pra essa criança. Ótimo, Abraão, parabéns. É isso aí. E uma coisa interessante que o Abraão falou desde o início, né? Que ele, por exemplo, de início ele achava que estava bacana, né? Porque estava simples na cabeça dele. Só que foi na tentativa de explicar para o irmão dele que realmente ele foi percebendo que ainda tinha algumas brechas que precisavam ser melhoradas. É aquilo que o Feynman dizia, né? É você ir para aquele ciclo de tentar fazer e você depois reparar os seus erros, aí beleza. Não é o erro que você não está conseguindo explicar para aquela pessoa que você quer. Aí você vai repetir até que você consiga. Então, Feynman, por exemplo, às vezes ele fazia e refazia as pesquisas e aquilo que ele ia falar inúmeras vezes. E aí, quando você ia, por exemplo, lá ver uma aula dele, você ficava da mesma forma como você está aqui em relação a essa... como a gente está com o Abraão, né? Que foi uma situação bacana, que ele aproveitou a ideia do irmão dele para trazer para a gente exemplos que estavam de acordo com o irmão dele. Ele até conseguiu falar das 3 leis, né? Mas por que ele sentiu essa facilidade? Porque primeiro ele sentiu a dificuldade, ele percebeu essa dificuldade e foi tentar de alguma forma... Quase uma semana de dificuldade com esse menino. E deixa eu abrir aqui a parte escrita, né? Então tá aqui, ó, por exemplo, primeiramente vou explicar para vocês quem foi Isaac Newton.
Sim, esse é um nome dele, estranho, né? Pois é. Mas para facilitar para facilitar para você, vamos chamar de o cara da maçã, como ele falou, né? Que ele usou a ideia do cara da maçã. E aí conta a história da macieira, né? E aí depois ele vai para a primeira lei de Newton, usou esse exemplo do ônibus aí, que é um exemplo clássico, mas que ajuda muito, principalmente a quem não compreenderia, né, a compreender. Aí vai para a segunda lei do cara da maçã, ou seja, ele já não está mais falando do Newton, mas está falando do cara da maçã, porque de alguma forma é a forma que a brecha que ele encontrou para se Ele comunicar com o irmão lembrar. dele. Isso. O Isaac Newton, tá? Tu vai ver pro menino, tá? Beleza, o que é o Isaac Newton? Mas ele sabe que esse tal de, sei lá, Newton, ele é o cara da maçã, e ele sabe quem é o cara da maçã, a partir da explicação. E aí vai a terceira lei do cara da maçã, é a lei da ação e reação, ele explicou por meio de um foguete e tal, e aí tá aí o feedback do irmão dele, né? Eu achei muito legal e aprendi as leis. Então tá aí. Então, às vezes, ajuda a gente, viu, pessoal? A gente chamar alguém para ver o que acha e tal. Ei, vem cá, não sei o quê. Tu compreendeu? Não compreendeu? Enfim. Isso ajuda a gente. Vamos lá para mais uma pessoa. Quem gostaria agora? Os outros eu não consegui abrir, infelizmente. Professor, Diga lá, Luan. Pode ser você? agora eu no apresentei antes porque a internet estava ruim, agora que melhorou. Uhum. É, Beleza. se falhar, vocês me dizem, tá? Beleza. Pera aí, só um minuto. Professor, assim, na minha explicação, eu tentei ser o mais direto possível, porque quando eu vou explicar uma coisa para uma criança, eu não tenho muita paciência, entendeu? Eu sou mais curto e grosso, entendeu? Uhum. E tipo, eu comecei explicando sobre a comecei explicando sobre Luan caiu. Enquanto o Luan retoma aí, Melissa, pode ser você? Sei que você mandou também para mim. E professor, só que eu tô só pelo celular. Tu não consegue mostrar por aí não, né? Eu fiz pelo celular também. Por isso que naquela hora eu não consegui desligar o microfone. Como é que faz aqui, pessoal, que eu sou É no nova? cantinho, nos 3 pontinhos. Aí é só apertar em compartilhar a tela e ir Tá. pro arquivo. Tá, só um minutinho. Tá. Isso aí, Vou galera. deixar aberto aqui o... É isso mesmo. Às vezes é um auxiliando o outro. A gente vai aprendendo junto. Tem coisas que eu não sei mexer também. Mas é isso aí. Aí, conforme tu for fazendo, vai sumir essa tela aqui, que tá nossa, e vai aparecer só a tua. Só que aí a gente vai estar vendo aqui. Eu vou colocar aqui. Tá aparecendo já. Tá aparecendo? Tá. Maravilha. Pode ir. Aparecendo. Vamos lá. Pessoal, eu fiquei até com vergonha de mostrar aqui o meu mapa mental depois que eu vi o de vocês. Mas por que ficou bom? Foi bem complicado fazer, eu achei bem complicado. E eu fiz pelo Word mesmo. Bem simples. Eu pesquisei nos aplicativos. Melissa, desculpa, tu consegue virar o teu celular? Porque aí a imagem vai ficar maior. Aí. Deixa eu ver. Pessoal, se alguém ver aí, vocês me falam, tá? Retrato, Melissa.
Retrato. superior Ah, direito, tá. bem na pontinha. Isso. Obrigada. Maravilha. Eu fiz um mapa mental, deixei bem simples possível. Aí eu coloquei aqui segunda lei de Newton. Aí eu coloquei a força, aí eu coloquei um personagem aqui com força. Coloquei massa, uma pedra, né, para dizer a massa, peso. E aceleração. Vou explicar aqui. Falaremos um pouco sobre algumas relações de massa e aceleração. Iremos falar sobre Isaac Newton, o grande astro da física, popstar da mecânica. Newton, em sua segunda lei, afirma que é necessário aplicar uma determinada força em um objeto para que ele deixe de estar parado. Quanto maior for a força, a massa desse objeto. Quanto maior for a massa desse objeto. Desculpa, pessoal. Quanto mais massa tiver esse objeto, menor será a sua aceleração. Newton chamou a força aplicada de resultante. Sendo assim, a segunda lei de Newton diz que a força resultante é a razão entre a massa de um objeto por sua aceleração. É isso, professor. Tá bom, obrigado, Melissa. Olha, não se sinta menor, claro que não. Tá bem simples, professor. Na verdade, eu fiquei até com vergonha aqui. Não, mas não precisa ficar com vergonha. É natural que um aluno seja melhor em um determinado ponto, por exemplo, de imagem, o outro seja melhor para desenhar, o outro seja melhor nisso. Isso não diminui nada o teu trabalho, tá bom? E é por isso que eu estou querendo justamente mostrar todos aqueles programas que os colegas estão utilizando, porque pode ser programas que a gente vai aprender e utilizar lá na frente, quando a gente estiver dando uma aula, quando a gente estiver preparando. Então, por exemplo, a Priscila usou o Canva, a Ingrid usou o Scanner, o Caio desenhou, né? O Abraão utilizou imagens mais relacionadas ao amigo dele. Você usou o Word. O Word é uma ferramenta também. Dá para fazer muita coisa com o Word. Então, não se sinta menor, não, tá bom? Tá bom. Obrigado. Mais alguém? Alguém mais que queira apresentar aí? Não? Então, a gente vai fazer para as considerações finais aí. Deixa eu só mostrar um negócio para vocês. Absolutamente tudo é com forças de átomos. E o que são? Partículas. Deixa eu mostrar um negócio para vocês, pessoal. Eu vou abrir aqui numa outra página e compartilhar. Assim, calor. Esse aqui é um vídeo educativo, né? Que tem dois aqui. Tem um vídeo sobre calor, temperatura, e tem um vídeo sobre átomos. Qual dos dois que vocês querem ver? São vídeos curtos voltados para criança, de 2 a 3 minutos no máximo. É só para a gente... Calor, Caio? Mais alguém aí? Tem alguém que prefere o átomo? Vamos ver calor. Calor? Então vamos lá. Eu queria ver do átomo. Do átomo? Mostra os dois. A gente vê os dois, professor. Tem tempo. Sobre o que é isso que vocês estão falando, gente? Sim, desculpa, eu tô perdido. É um vídeo que eu vou mostrar aqui voltado para criança, inclusive do conteúdo de física, tá bom? Tem vários outros canais que mostram, mas eu vou mostrar esse aqui porque a gente até utilizava ele para... Bora ver. Esse aqui é de 5 anos atrás, ou seja,
muito tempo, né? Esse aqui é de calor. O do átomo já é mais recente. Mas vamos ver aqui. Ainda bem que aqui você tem ar-condicionado. Mas se você deixar a porta do jardim aqui, você tem ar-condicionado. Mas se você deixar a porta do jardim aberta, vai entrar calor. Vamos fechar. Não se incomode. Já tentei fechar, mas foi impossível. Professor, Outro dia fazia professor tá frio dando e F. ficamos aqui com a porta fechada. Tá dando o quê? Falhando, é? É, Eu acho que é porque tá ligado o seu microfone, é por isso que tá saindo duas vozes. Tá, eu vou desligar então. Mas se você deixar a porta do jardim aberta, vai entrar calor. Vamos fechar. Não se incomode. Já tentei fechar, mas foi impossível. Por quê? Outro dia fazia frio e ficamos aqui com a porta fechada. Mas cada vez que faz calor, alguma coisa acontece e não consigo fechar. Será que tem algo a ver com o fato de ela ser de metal? Pode ser. É estranho. É estranho que acontece sempre que faz muito calor. Talvez tenha a ver com o que vimos outro dia no laboratório. Hoje vamos falar da temperatura e do calor. Apesar de às vezes parecerem sinônimos, na verdade são coisas diferentes, mas estão relacionadas. O calor é energia que se transmite de um corpo para outro, e ao fazer isso, pode elevar ou diminuir a temperatura de um corpo. Vamos pensar no que acontece quando se coloca uma panela com água no fogo. O que se transmite do fogo para a água não é a temperatura, e sim o calor. E este calor faz que se eleve a temperatura da água. Podemos comprovar isto colocando um termômetro dentro da água. Agora faremos o experimento. Para isso, vamos precisar de um tubo de vidro muito fino chamado capilar. 2 recipientes com água em temperaturas diferentes e um pouco de massa. Primeiro devemos submergir uma parte do capilar na água e manter uma pequena gota no seu interior, o mais perto possível do centro, de maneira que a gota de água fique entre espaços de ar. Esse é o de calor, só para a gente ter a experiência, né? Bora ver o do átomo também, bora ver como é que eles explicam isso. É claro que são formas de explicar, tá? Você não precisa, por exemplo, quando estiver trabalhando com criança, explicar da mesma forma. Você pode criar uma forma, você pode explicar, inclusive, de maneira mais simples. Mas é só para a gente ter essa visão, né? De como pensar a nossa disciplina, tornando ela numa linguagem mais acessível. Vamos lá. Quem pode identificar uma coisa muito pequena? Peraí, que não estava mostrando. Vou parar isso aqui. É claro, você vai tornar mais acessível, né? Quando as pessoas que você for trabalhar, no caso, exigir, né? Então, se você estiver trabalhando com um público mais de ensino fundamental, você usa uma linguagem mais simples. Vamos lá. A menor que vocês possam imaginar. Quem pode identificar uma coisa muito pequena? A menor que vocês possam imaginar. Uma formiga. Hoje vamos falar de uma coisa muito menor ainda. Uma coisa que nem sequer dá para ver em um microscópio comum. Os átomos. Átomos? Toda a matéria que nos rodeia, viva ou não viva, absolutamente tudo é composto de átomos. E o que são? Partículas. Foram chamados átomos porque durante muito tempo se pensou que os átomos eram a menor coisa que existia e que não podiam ser divididos. Mas no século XX, descobriram que os átomos são formados por partículas ainda menores. E que partículas formam um átomo? Os átomos são formados por um núcleo e por partículas que estão o tempo todo em volta dele e que se chamam elétrons. Dentro do núcleo, cada átomo tem um número de outras partículas chamadas prótons e nêutrons. E por que essas partículas se mantêm unidas e não se separam? Porque tem muita energia ali. E os átomos são todos iguais? Não, existem átomos com mais e com menos elétrons, prótons e nêutrons. E todos eles são muito diferentes entre si. Para classificar e estudar todos os átomos conhecidos, eles foram agrupados numa tabela que se conhece como a tabela periódica dos elementos.
Ali vocês vão encontrar desde átomos muito conhecidos como o oxigênio ou o hidrogênio, até outros com nomes tão estranhos como praseodímio ou tungstênio. O que significam os números e as cores que tem na tabela? Bem, pessoal, só para a gente ter uma noção aí, né? Deixa eu fechar aqui. Então, primeiramente, queria agradecer a todos aí, todos que vocês apresentaram, né? Aqueles que não puderam apresentar não deu tempo também, mas eu estou guardando aqui o material que vocês estão enviando, tá bom? E parabenizar novamente também o Abraão aí que conseguiu, né, fazer essa façanha aí, não é fácil. É claro que eu proponho para vocês a ideia, mas não quer dizer que eu vá conseguir também, né? Mas a ideia é que a gente sempre esteja se desafiando para que a gente possa se tornar cada vez melhores dentro da nossa disciplina. Se você consegue pensar, refletir de como ensinar um assunto que é tido como tão complexo, física, para uma criança, então você é capaz de também pensar em apresentar o mesmo tema para qualquer outra idade. Então, se até uma criança consegue compreender aquele assunto, você consegue pensar naquele assunto para qualquer outra idade. Então, é um desafio que vocês podem sempre estar refazendo e verificando de que forma vocês podem simplificar melhor o conteúdo de vocês. A gente está na universidade, né? A gente sempre tende a valorizar aquilo que é complexo, mas talvez a coisa mais maravilhosa, né? Ou a coisa mais complexa que exista é você transformar o complexo em algo simples, né? E esse é o grande desafio de nós, professores, beleza? Então, na próxima aula, a gente continua aí a discussão de metodologia. A gente vai trabalhar algumas formas de metodologias aí e também tendo esses encontros aí de atividade, às vezes solicitando uma atividade que aí vocês... Hoje eu não vou passar nenhuma, tá bom? Mas na próxima aula eu vou deixar uma outra atividade tão desafiadora quanto, tá bom? E aí, é isso. A gente se encontra até quarta, tá bom? Um grande abraço a todos aí. Se alguém quiser... Boa noite, professor. Tá bom. Se alguém não entregou, também pode me entregar ainda, tá? Estou recebendo aí. Um grande abraço. Tá ok. Obrigado, professor. Boa noite. Falou, boa noite.